A vereadora caicoense Ana Aline esteve presente no Seminário Nacional sobre as ações estratégicas das políticas públicas sociais para o desenvolvimento rural sustentável, promovido pela CONTAG em Brasília, Distrito Federal. O evento reuniu especialistas, representantes de movimentos sociais e autoridades para discutir estratégias que busquem fortalecer as políticas públicas voltadas para desenvolver o setor rural de forma sustentável aqui no nosso Brasil. Nós vamos agora conversar com ela aqui no nosso programa. Ana Aline, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham através da 95 FM também, pelas redes sociais. Dizer que é um prazer muito grande voltar aqui, né, ao programa de Marcos Dantas para trazer informações agora como vereadora, né? Então, nós estamos aqui à disposição. Esse é o primeiro evento que você participou em Brasília como vereadora, não é? Exatamente. Isso? Eu até postei no meu status, quando eu ia chegando, uma foto dizendo que assim, a emoção, a sensação é diferente. Já havia participado de várias atividades em Brasília, representando apenas a agricultura familiar, mas a responsabilidade aumenta muito quando a gente vai como vereadora. E aí eu estava lá no seminário, fui para o seminário, mas também levei outras demandas enquanto vereadora, participei de audiência pública também na Câmara dos Deputados sobre plantas medicinais. Tive no MDS levando propostas para trazer mais recursos para Caicó, principalmente na questão, Marcos, do fomento para mulheres da agricultura familiar. Caicó já recebeu uma demanda, mas ainda não deu para atender a expectativa das mulheres rurais. E aí a gente, como estava em Brasília, além de participar do seminário que tratou das estratégias para os próximos passos, né, de acesso a políticas públicas e desenvolvimento rural sustentável, a gente também aproveitou e fez algumas visitas. E aí eu fui lá, né, fui recebida pelo pessoal do MDS, muito bem recebida. Inclusive, a companheira que me recebeu lá tratou muito bem, ficou muito interessada em conhecer a experiência da Feira de Mulheres de Caicó, né? A gente contou toda a história das mulheres aqui do município, mais voltado para a agricultura familiar, mostrando as experiências exitosas que nós temos e mostrando também a necessidade de mais investimento para Caicó. Além da questão do fomento, que é importante, também surgiu outras oportunidades, como por exemplo a implantação do PAA a nível de município, né? Que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Tadeu também estava em Brasília, mas eu não consegui encontrar pessoalmente com ele, mas a gente sempre em diálogo. E aí eu na mesma hora eu entrei em contato com o Tadeu, falei da possibilidade, ele se colocou inteiramente à disposição. E a gente vai tentar incluir Caicó também nesse programa federal através do MDS. Tem umas questões legais que a gente vai repassar para o município e eu acredito que nos próximos dias vai ter novidade nessa área. Isso foi, na verdade, na terça-feira, né? Eu saí daqui na segunda, antes de viajar para Brasília, a gente fez algumas agendas em Natal, tive na CEDRAF, dialogando com Alexandre Lima, vendo a questão de algumas políticas públicas que a CEDRAF pode estar apoiando ainda mais aqui o município de Caicó, em parceria com as secretarias, principalmente de agricultura. Também tive na CBTU, que é a Companhia Nacional Brasileira de Trens, buscando, Marcos, justamente parcerias para que Caicó possa ver a questão da construção de mata-burro, porque a gente sabe que é uma demanda muito antiga da zona rural, principalmente aqueles mata-burro que ficam naquelas estradas centrais. Então isso é uma necessidade, inclusive a gente entrou com requerimento, indicação já na Câmara. Também tivemos na OCERN à tarde, vendo também algumas possibilidades na questão do cooperativismo aqui para Caicó, para poder crescer e ampliar cada vez mais, dar oportunidade às pessoas de ter renda, né? E formação também. Quando a gente foi para Brasília, já tinha feito essas agendas. Chegando lá, primeiro dia nós participamos da abertura do seminário, como eu já falei. Depois fomos ao MDS. Teve também a audiência pública sobre as plantas medicinais, que aconteceu na Câmara dos Deputados. Foi muito importante. Às vezes a gente tem
produtos dentro de casa e não valoriza. Então, também um projeto que a CONTAG vem trabalhando com a Fiocruz, e isso vai trazer muito benefício para quem está no campo e também na cidade. Às vezes a gente se prende só à questão de medicamentos de farmácia e tendo muitas vezes a cura no quintal de casa. Também tivemos visitando, nesse mesmo dia da audiência pública, lá na Câmara, nós tivemos no gabinete de mineiro. Né? Como eu disse, a gente aproveitou e fez o que pôde em relação ao mandato, levando demandas. A gente pede, não sei se vai ser atendido, né? Mas o nosso papel é justamente esse, pedir, cobrar, mostrar a necessidade do município de Caicó, e o que vier eu costumo dizer que é lucro, né? O nosso papel é justamente representar o município. Nós apresentamos algumas demandas a mineiro. A necessidade de mais perfuração de poços, porque isso é geral. Né? Também temos a dificuldade da área do Denox aqui em Caicó, na área do açude público Itães, que inclusive eu moro lá. Né? A problemática daquele embargo que dificulta até hoje o acesso ao Pronaf por parte dos agricultores. Tem muito agricultor que não está conseguindo acessar o Pronaf no Banco do Nordeste por causa daquele embargo, né, que prejudicou diretamente a área do Denox. Quando coloca no sistema aparece esse embargo e o banco não libera. Também solicitamos... No caso, o embargo dos balneários, é dos isso? Dos balneários, principalmente aquele da ASDEC, né, porque foi por questão ambiental e aí impactou nessa parte. Quando coloca no sistema, aparece lá esse embargo e não libera. Tem até um projeto lá de doar aquelas áreas para quem já mora lá, né? Avançou aquele processo, não? Não. Inclusive, em relação a essa questão da área do Denox, o sindicato também, através do setor jurídico, doutora Kalina, está entrando com um processo também no Ministério Público para ver se acelera, né? A gente tenta trabalhar o mais rápido possível para resolver isso, porque não é justo aqueles agricultores que precisam de recursos para investir na sua área, tá prejudicado por uma questão que, na minha opinião, não tem muito a ver, não tem nexo, né? O que é que o agricultor familiar tem a ver com o que aconteceu nos balneários, né? Que, inclusive, já está sendo resolvido a questão do iate, mas existem os outros. Também a gente apresentou a Mineiro, Marcos, a necessidade de maquinários para a agricultura aqui. E assim como a gente já tinha visitado Natália, solicitado reta escavadeira, trator, a gente também solicitou uma basculante a Mineiro, né, para que essas máquinas possam servir para desassoreamento de barreiros, de açudes dos agricultores, também construção de novos no futuro, que a gente sabe que as coisas não vão acontecer de um dia para o outro, é tudo questão de organização e de construção. Para que se possa fazer alguma coisa, precisa ter uma estrutura mínima. Na quarta, a gente visitou também o gabinete de Zenaide. A demanda que nós apresentamos à Zenaide foi mais na área de saúde. Visitando a zona rural, a gente sempre encontra algumas reivindicações em relação ao atendimento médico, né? Principalmente naquelas comunidades mais distantes, que não tem posto de saúde. E aí, a gente, antes de viajar, conversei com o secretário de saúde, Jetson, para ver em que a gente podia estar somando, correndo atrás de emenda, de projetos, para melhorar essa questão da zona rural na saúde. E aí a gente saiu daqui com a ideia, em conjunto com a secretaria, justamente de uma unidade móvel trucada, porque não dá para construir, pelo menos nesse momento, um posto de saúde em cada comunidade. Que o bom seria isso, né? Que a gente tivesse condição de ter um posto de saúde em cada comunidade, com no mínimo uma técnica em enfermagem para atender os moradores daquelas localidades. Como não é possível ainda, então nós levamos essa proposta de emenda para que Zenaide possa destinar para a Secretaria de Saúde de Caicó o valor de 1,5 milhão para comprar, adquirir essa unidade imóvel para amenizar esse atendimento. Seria com 3 salas, médico, a sala do médico, do dentista e da enfermeira. Agora, existe o compromisso da Secretaria Local de colocar para funcionar realmente? Tem que ter, né? Claro que tem. Isso já foi conversado, porque também não adianta adquirir e não botar para funcionar. Existe uma, né, que inclusive é um problema, já é antiga, vive quebrada, inclusive saiu um TAC do Ministério Público, foi consertado, mas quando vai para a zona rural, devido ao acesso também ser difícil, Marcos, às vezes quebra,
né, fica no meio do caminho, então é uma dificuldade muito grande. Se a senadora realmente conseguir empenhar esse valor para a aquisição, eu acredito que vai amenizar, não vou dizer que vai resolver, mas poderá amenizar. Então a gente, por último, já na quinta-feira, eu já estava vindo de lá para cá, né, antes de ir para o aeroporto, a gente fez uma visita na Embrapa. Existe uma problemática aqui em Caicó que é antiga, desde a época que eu fui presidente do sindicato, que a gente viu acontecer uma demanda aqui, que foi em relação às vazantes do açude Mundo Novo. Acho que todo mundo recorda em 2015, quando houve aquela invasão do MST lá no açude público, e tinha um projeto das vazantes que os agricultores familiares que moram no entorno, né, aqui da cidade, que não tem terra, tinha direito a uma vazante para plantar e tirar de lá, né, a sua subsistência. São inúmeros agricultores que tinham acesso a essas vazantes. Em 83, o sindicato, também a Diocese de Caicó, se reuniu com a Imparne e sensibilizaram, né, essa distribuição dessas vazantes. Inclusive, lá no sindicato tem toda a documentação, a listagem desses agricultores. Tem alguns que até já faleceram, né, e que não tiveram essa alegria de ver o retorno das vazantes. Então agora, não só mais como agricultora, não só mais como representante da categoria, mas também como vereadora, a gente foi lá conversar com a Alderi, que é o superintendente da Embrapa. Também conversamos com Sônia, que é a adjunta dele, que trata diretamente dessas questões fundiárias. E lá a gente não encontrou nenhum tipo de obstáculos, Marcos, para o retorno dessas vazantes. Agora vai depender, né, da decisão aqui da Imparne, porque sempre que a gente procurava, a Imparne dizia que dependia da Embrapa. Por quê? Só para que as pessoas entendam. Porque a fazenda onde funciona a Imparne pertence à Embrapa. E eles utilizam em forma de comodato. Então, tudo tem que ser em consonância, de acordo. Então, a gente aproveitou, fez essa visita, repassou como tudo se deu, né? E repassou principalmente a necessidade do retorno dessas vazantes para aqueles agricultores que não têm terra, que precisam sim de um pedaço de terra para estar produzindo o seu feijão, o seu milho, a sua batata. E a gente foi bem recebido. Vamos continuar nessa articulação agora aqui a nível local e estadual. Nos próximos dias vamos estar visitando e tentando, de fato, concretizar esse sonho, que é de alguns anos e é sonhado por muitos agricultores. Já deu para perceber que o seu mandato vai ser praticamente pautado na área rural, né, aqui de Caicó. Como é que se encontra hoje essa questão das demandas? Quais são as principais demandas rurais hoje e a gestão tem conseguido realmente atendê-la? As demandas, realmente o nosso mandato, eu não tenho como fugir da minha realidade, né? Eu sou agricultora familiar, minha pauta sempre foi uma das principais. A agricultura familiar não significa dizer que nós vamos trabalhar só com isso. O mandato está aberto também para outras pautas, mas nesse momento inicial a gente está trabalhando com o que já vinha trabalhando com a necessidade. Na zona rural do Caicó hoje, a principal demanda é a questão de maquinários. Por exemplo, o corte de terra, né? Iniciou-se de uma forma já um pouco atrasada por dificuldade justamente de maquinário. A questão de construção de mataburros, também o desassoreamento de barreiros, de açudes, o corte de terra, como eu já falei. São políticas públicas estruturantes, que também não faz da noite para o dia. Se eu disser aqui que o município está conseguindo resolver tudo, eu estaria mentindo. Mas existe a boa vontade, o diálogo, e a gente está correndo atrás, junto com o Alan, que é o secretário atual de Agricultura, com o prefeito também. E a gente, cada dia, Marcos, vai conseguindo avançar um pouquinho, entendeu? A questão de assistência técnica também é necessário. A ampliação da comercialização da agricultura familiar também é importante, a priorização. Tudo isso são um conjunto de coisas que precisa ser feita aqui no município para garantir que os agricultores tenham uma vida digna, né, e que permaneça no campo. Claro que existem outras políticas que a gente também pauta, como por exemplo a questão da luta das mulheres, que eu também sempre estive envolvida nisso. Não adianta a gente querer inventar roda,
né? Não adianta, se as pessoas de Caicó olhar as nossas propostas, os eixos temáticos, um dos que a gente mais pautou foi essa questão da agricultura familiar, porque sempre houve essa vacância na Câmara Municipal, certo? Agora não significa dizer porque Caicó tem uma vereadora que é a agricultora familiar que vai conseguir resolver todos os problemas da zona rural, porque são muitos. Por exemplo, estrada. O primeiro momento a gente estava sofrendo em janeiro, era necessidade de água. Começou a chover. Já passou da questão do carro-pipa, né, para outras emergências, corte de terra. Quando vai amenizando um pouquinho o corte de terra, chega o quê? As estradas, necessidade de ajeitar pelo menos aqueles buracos mais imediatos, mais urgente, por exemplo, de atoleiro, dessas coisas. Aí chega passagem molhada e assim vai chegando, demanda por cima de demanda, e a gente precisa estar atento a tudo, né, e tentando resolver. São coisas estruturantes que parecem simples, mas para resolver precisa ter recurso, precisa ter estrutura, e a Secretaria de Agricultura de Caicó, historicamente, nunca teve, né? Então nós temos um desafio muito grande, que é conseguir organizar. Quando eu digo nós, eu não digo só o mandato de Ana Aline, não. Eu digo todos os vereadores que também defendem essa pauta e que vê a necessidade. É estruturação, é correr atrás de máquinas, de tratores, de basculante, carro-pipa, por exemplo. Quando arrochar de novo, nós temos só um, que por sinal já está bem velhinho, né? Todo dia praticamente dá o prego. Tem também a questão da infraestrutura da zona rural. Um serviço simples, Marcos, de esgotamento de fossa, por exemplo. Sábado eu tive numa reunião lá na Barra da Espingarda, e uma das demandas que surge sempre é esse, né, o de esgotamento de fossas, porque não pode estar jogando em todo lugar. Então são necessidades simples que a gente vai apresentando, vai dialogando, vai resolvendo uma coisa de cada vez em parceria com o município, que é importante que se diga que o vereador ele não tem poder de executar. Nós temos o poder de pautar, de levantar as demandas, de apresentar, de encaminhar e de tentar sensibilizar a necessidade da resolução do problema. Diante dessa necessidade de uma presença maior da gestão na zona rural, se ventilou aí a criação da Secretaria de Agricultura Familiar aqui em Caicó, né? Como é que está esse processo? Vai ser criada, não vai? Já tem um nome já para assumir essa secretaria? Justamente, isso aí foi uma polêmica muito grande, inclusive no início. As pessoas diziam que eu não iria assumir o mandato, né? Seria a secretária de Agricultura Familiar, e eu sempre respondi o seguinte: eu fui eleita vereadora, então vou cumprir o mandato que o povo de Caicó me confiou. A questão da secretaria, a gente está na construção da minuta de lei, vai ser criada sim, né? A gente já sentou 2 vezes com a Procuradoria, com Cíntia, já está bem avançada essa questão da criação, e nos próximos dias a gente vai estar encaminhando, o município vai estar encaminhando para a Câmara e com certeza vai ser aprovado. O nome, nós ainda estamos discutindo e vendo pessoas que têm o perfil de dar conta da secretaria, porque é uma responsabilidade, Marcos, muito grande, diante da demanda, né, e da necessidade que existe na agricultura familiar. Tem que ser uma secretaria estratégica que tenha uma pessoa com condições de poder, né, tá articulando, tá correndo atrás de políticas públicas e de ação diretamente para a agricultura familiar. Esse nome não será o seu? Não. De forma eu já alguma. disse, eu fui eleita vereadora e vou tirar o mandato. Porque fontes garantiram que vai haver uma certa pressãozinha para você assumir essa secretaria, né? Pode ter pressão. Você está preparada já para essa pressão? Preparada e querendo executar o meu mandato, tirar os 4 anos. Pode até ser que dê errado, mas vai dar errado no mandato como vereadora, porque foi isso que o povo de Caicó me confiou. E quem é que vai indicar essa secretaria, esse nome? Será o PT? Com certeza. Isso é um compromisso da gestão? Isso sim. O prefeito já sinalizou, já conversamos e a gente está na construção. Ana Aline, qual vai ser a diferença? Por exemplo, a Secretaria de Agricultura atual hoje, ela não responde a esses anseios da agricultura familiar, e qual será a diferença de uma para outra?
às vezes as pessoas dizem assim, é só mais uma secretaria que vai ser criada para questão de cargo. Mas as pessoas vão ver a diferença, Marcos. Olha, vamos aqui para nível de estado. Hoje existe a Secretaria de Agricultura Familiar, a SAP, e existe a CEDRAF, que inclusive foi uma pauta da FETARNE. Qual a diferença em si? A Secretaria de Agricultura e Abastecimento de Caicó hoje, ela responde por toda a pasta, desde matador, açougue público, tudo que envolve agricultura está lá. E a gente sabe que não tem como atender todas as expectativas. Já a agricultura familiar, ela vai tratar especificamente, porque a Secretaria de Agricultura, ela tem que atender todos os públicos, e não só a específica agricultura familiar. O que é que nós defendemos, nós do PT? Nós defendemos que as políticas públicas sejam prioridade, não significa dizer que aquela pessoa que mora no sítio, que é um produtor rural, que está lá, não vai ser atendido pela Secretaria de Agricultura, vai. Mas a de Agricultura Familiar, ela vai pautar e focar naquele agricultor familiar que tira da terra a sua sustentação. Entendeu? Então, são políticas diferentes, que vêm direcionadas. Qual é a ideia da Secretaria de Agricultura Familiar? É justamente linkar, tanto com a CEDRAF estadual, como também com a nacional. Né? Para que a gente possa trazer, através desse link, políticas públicas específicas e que sejam executadas na base. Né? Questão mais de execução de recurso, né? De programas que existem especificamente para a agricultura familiar. Por isso que foi importante também essa nossa visita em Brasília, porque a gente também teve algumas reuniões, alguns contatos que fortaleceu ainda mais, Geraldinho, a questão da ideia do nosso projeto, que é essa questão de focar na agricultura familiar. Tem também a questão da comercialização, que a secretaria vai poder fomentar, defender, acompanhar. Imagina aí, Marcos, a secretaria sendo criada, sendo implantada, e a gente conseguindo implantar também, através do município, o PAA municipal. O MDS envia o recurso, a Secretaria de Agricultura Familiar executa, comprando diretamente do agricultor os seus produtos para compra de merenda escolar e outros tantos, né? Por exemplo, pode ser doado, o PA é Programa de Aquisição de Alimentos, doação simultânea. Pode ser doado para abrigo, hospital, a PAI e tantas outras ONGs que podem receber gratuitamente. Então, e hoje Caicó não tem esse programa? Não tem. Na verdade, no Rio Grande do Norte, são poucos os municípios que têm o PAA municipal. Então, com a criação da CEDRAFES, que vai ser Secretaria de Agricultura Familiar e Economia Solidária, né? Não vai tratar apenas só da agricultura familiar, mas a economia solidária, porque tem muitas mulheres que trabalham na economia solidária, e a gente vai incluir também nessa política, como forma de fomentar a renda e dar oportunidade. E isso só vai se dar se a gente tiver esse link, né? Eu não estou dizendo aqui que a Secretaria de Agricultura hoje não está fazendo nada. Faz, mas de uma forma bem restrita, bem limitada, né? E também não vai haver disputa entre as duas secretarias. Assim como existe na estadual, a gente precisa trabalhar aqui na municipal, quando ela for implantada, se Deus quiser, de uma forma parceira, para trabalhar junto e avançar cada vez mais na zona rural, tá certo? Vai ser feito a divisão de responsabilidades, que isso aí ainda está sendo visto, né, pelo setor jurídico. Como eu disse, nós já tivemos 2 reuniões, a minuta ela não está finalizada, mas está bem adiantada, e se Deus quiser, assim que for concluído, com certeza o município vai mandar para a Câmara. Só para deixar claro na sua resposta, você falou aí que a Secretaria de Agricultura Familiar vai focar em agricultores que tiram sustento do campo, né? Isso, que vive exclusivamente da agricultura familiar. Tem em Caicó pessoas que estão na zona rural, mas que não tiram o sustento da zona rural? Tem sim, aquela pessoa, por exemplo, que se aposentou em uma determinada área, tem um pedacinho de terra, vamos dizer assim, para lazer, vai final de semana. Não está lá todo dia. Não está lá todo dia, que não necessita tanto, né, de uma assistência por parte das secretarias municipais. Vamos dizer... Esse tipo de pessoa será atendido pela Secretaria de Agricultura. Exatamente. Essa é a diferença. Eu não estou aqui dizendo que vai ser proibido essas pessoas
serem atendidas, elas também serão atendidas. Vamos dizer assim que nós vamos tentar qualificar melhor as demandas da zona rural, falando numa linguagem que as pessoas possam entender, Geraldinho. Porque hoje está todo mundo junto e misturado. Fica um pouco difícil, independente de quem seja o secretário, né, de atender e de saber qual é a principal urgência hoje, qual é a demanda que eu devo priorizar mais. Hoje todo mundo tem que ter prioridade. Então, geograficamente, vocês vão dividir também, vai ser tudo dividido geograficamente. Exatamente. E mapeado, né, tudo organizado. Ok, Analine, obrigado por sua participação. Já deu para sentir como é que é a Câmara Municipal de Caicó ou está muito cedo ainda? Está muito cedo ainda, a gente está aprendendo, está dando um passo de cada vez, né? Nunca ninguém sabe tudo, mas a gente chega com o intuito de somar, né? E de, juntos, a gente conseguir políticas públicas para que Caicó cresça, para que a gente veja as coisas acontecerem, né? Não só na área rural, mas na área urbana. Tem muitas demandas de saúde, de educação, de infraestrutura que o município de Caicó precisa avançar. Nós temos conhecimento disso. Na nossa casa existe problema todo dia para resolver. O ouvinte pergunta aqui essa questão, quem bancou os custos de sua viagem? Foi a Câmara ou foi a FETARNE? É só olhar na prestação de conta que vão ver. Eu não peguei passagem, tá certo? Pela Câmara de Vereadores. Sai na prestação de conta, tá lá no portal. A passagem aérea foi a CONTAG que disponibilizou, tá certo? E assim, como eu estava lá também representando a Câmara em atividades, a gente recebeu diária para alimentação, tá certo? E outros custos, porque eu rodei muito de Uber, tá certo? Mas isso aí vai estar na prestação de conta da Câmara, no portal da transparência. Nós não temos problema nenhum em dizer o que a gente faz, o que a gente trabalha. Eu não fui representando só o movimento sindical, como eu disse, também o mandato. Nós estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida que as pessoas possam ter, tá certo? Agora eu só peço uma coisa. Antes de atirar pedras, procure saber o que foi feito, o que vai ser feito, qual é o intuito da viagem. Eu não fui para Brasília passear, eu fui para lá trabalhar, como sempre trabalhei na minha vida, e pretendo continuar trabalhando. Ouvinte Rocha, parabéns a essa nova vereadora. Este é o papel de vereador, vai ensinar os vereadores como trabalhar. Eu queria dizer que o nosso amigo Rocha, né? Que acho que é da zona rural também o Rocha, né? Um abraço para Rocha. João, lá da Palma, abraço para essa vereadora maravilhosa, que quero muito bem. João, que trabalha na UERN aqui. Conheço João. Um abraço para João e toda a turma lá da Palma, né? Que é pertinho ali da sua casa, não, né? Se eu for por dentro ali pelo Barbosa, eu já sai na Palma, né? Não, aí eu atravesso a pista, né? Atravessa, mas eu acho perto. Analine, obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Obrigada, Marcos, Geraldinho, ao Sistema Rural, né? Agradecer pela oportunidade. Dizer que foi a primeira viagem que nós fizemos. De muitas, né? De muitas, se Deus quiser. Sempre que eu estiver em Brasília, seja em eventos do movimento sindical, ou seja, exclusivamente só do mandato, nós vamos estar lá buscando toda e qualquer oportunidade que a gente tiver de conseguir pautar políticas públicas para Caicó, nós vamos fazer isso, não tenho dúvida, seja a nível municipal, estadual ou federal. Nosso papel é esse, de levar a voz daqueles que precisam de cada vez mais estar nesses espaços, estar sendo pautado. Então, um abraço, muito obrigada. E vamos continuar plantando esperança em Caicó, porque foi para isso que nós fomos eleitos. Plantar esperança e correr atrás para que os sonhos, que os projetos se realizem. Não é da noite pro dia, porque do céu, Marcos, só cai chuva, quando Deus manda. E para esses dias parou a chuva, né? Pois é, vamos rezar para que volte. Que mande mais. E que tenha um ano de muita produção agrícola, né? Que as coisas se concretizem e que as coisas avancem aqui no município. 7h50. Já a gente volta com mais.